Programa Organização e Método. Paz com base bíblica e científica. Você que nos acompanha já sabe, nós estamos numa sequência de episódios a respeito do tema Educação dos Filhos na Era Digital. E comigo, a minha amiga, a professora Fernanda Becalha. Paz do Senhor, Fernanda. Paz do Senhor, Kézia. Pois é, nós estamos também aqui com um convidado muito especial. Essa é a segunda parte com a entrevista com o nosso querido pastor Gedeuti Gueiros. A paz do Senhor, pastor Gedeuti. A paz do Senhor a vocês, a Kézia e a Fernanda, nossas instrutoras pedagógicas, não é? Muito obrigado por essa oportunidade. Pastor, no programa anterior nós falamos bastante a respeito das famílias, das conexões com as gerações, a respeito da importância de um relacionamento que as famílias e a igreja levam os filhos a ter com o Senhor Jesus, e hoje nós ainda vamos permanecer falando da infância. Uma das preocupações que nós temos nos dias atuais é que tanto as crianças quanto os seus pais passam muito tempo nas telas. Há uma conexão muito grande com as tecnologias e uma conexão muito pequena com as famílias e até mesmo com as outras crianças nas escolas, nos diferentes espaços. A Sociedade Brasileira de Pediatria, por exemplo, nos traz indicações a respeito do uso excessivo e sem supervisão das crianças e o impacto que isso tem no seu desenvolvimento. A respeito, por exemplo, de um sono de qualidade, de maior concentração nos estudos, como esse tempo poderia estar sendo dedicado para tantas outras coisas, como ler a Bíblia, ter uma rotina mais organizada. Pastor, e a nossa questão é como os pais podem ajudar os seus filhos a ter uma rotina mais saudável no sentido de não ocupar todo o seu tempo ficando apenas nas telas, no celular, na TV. Qual a orientação que o Senhor pode trazer nesse alerta para as famílias que também estão distraídas no celular, assim como os filhos? Bem, o que se nota é uma tendência. O mundo ele está saindo de um polo para outro, completamente diferente. Então, hoje a era digital nos leva para isso. Então, qual a nossa grande preocupação? É frear, de certa forma, os excessos. Você não pode impedir, em hipótese nenhuma. A criança ela tem que, vamos dizer, começar a entender que ela precisa disso para sobreviver. Então, elas nisso elas são mestras, porque aprendem com mais facilidade do que os adultos. E elas, o que elas vão produzir amanhã não tem medida, porque elas têm aquilo que é um cérebro agora diferente. É um cérebro multiplicado, observe, por aquilo que é o que nós conhecemos, essa parte toda de digital, que quando entra na cabeça das pessoas, você veja só. Hoje os donos dessas empresas tecnologias, né? Tecnológicas eram meninos. Você tem alguns até menino, porque a mente deles se abre de uma forma diferente do adulto. Por quê? O adulto, ele tem uma parte, mas ele não tem, ele aprendeu uma parte, mas ele não tem como criar, ele não tem tempo de recriar. A criança não, ela pegou aqui, ela tinha daqui um pouco você não sabe onde é que ela está. Então o grande problema não é simplesmente o problema digital. Isso ninguém vai segurar. É como telefone. Todo mundo tem telefone. É como eu sempre digo assim, para que Adão e Eva, para quê? Telefone. Atrás do toco lá da árvore, né? Alô, Eva, você está onde? Não, estou atrás da... Então, veja aqui. Mas hoje, o telefone você tem que usar, né? Você falando. E é uma coisa que a ciência colocou à sua disposição. Então, você tem que mostrar também,
isso tudo o que é ciência e o que é fé. Se você não fizer essa diferença agora, não vai fazer nunca mais. Porque a ciência ela vai na direção da razão. E a razão, às vezes, tenta destruir a fé. Então, está doendo o coração? Troca o coração. Eu tenho um problema no rim? Troca os rins. Né? Cérebro, daqui a pouco vamos trocar o cérebro, vou botar a coco da Bahia, né? Então, o homem, ele tem, não é? Ele tem hoje pela frente um negócio que ninguém vai alcançar agora. Então nós temos que ter muito cuidado agora, e especialmente os pais com os filhos. Tem que se reunir, tem que conversar, tem que saber o que eles estão vendo, valorizar, entendeu? Porque eles vão criar. Agora, esquece. Agora é criatividade. Eles vêm, eles pegam aquela novidade que não param. Depois começam a reunir na escola um com o outro, daqui a pouco está uma rede, né? Uma rede de informações que ninguém imaginava. Aí entra por mal também. Né? Tomar o remédio tal, tomar aquilo. Os pais têm que estar atentos a esses pequenos detalhes. Agora, esses outros é muito difícil. O governo, ele só chega atrasado. Por quê? Porque ele, para chegar no ponto, ele tem que antecipar, e ele não consegue antecipar. Né? Nós estamos com problemas, por exemplo, no Brasil, um exemplo. Temos inteligência artificial. Nós estamos observando que o governo em si, quer dizer, não estou falando mal do governo, evidentemente a criação também, a formação, a falta de ciência, ele não está preocupado com energia, com a demanda de energia que vai vir, e o país vai ficar para trás. Hoje nós estamos cuidando disso, estamos preocupados desde o primeiro dia com o problema de energia, porque a inteligência artificial sem energia não vai existir. Mas é outro caso. Mas a criança, isso aqui, esse é um aspecto que vocês estão entrando nele. Inclusive, eu acho interessante que vocês estão se valendo também de informações pedagógicas. Então, essa base científica é muito importante. Não é só dizer, não faça isso, não faça aquilo, não. A base científica é que você precisa disso, que tem que saber o que é fé, o que é ciência, isso tem que ficar definido. Deixa a ciência andar, não impeça a ciência, nem a fé. E as duas podem viver em conjunto, harmonicamente, uma auxiliando a outra. E é o que diz a Bíblia. O segredo de Deus para o homem é encobrir. O segredo do homem para com Deus é descobrir. Muito bom. Uma coisa importante que o pastor traz é quando as famílias estão conectadas com os filhos, né? Porque aqui nós não estamos falando da educação na era digital no sentido de falar mal das telas, porque todos gostamos de tecnologia e vamos continuar usando, mas de saber fazer um uso com discernimento, no tempo certo, especialmente para as crianças que estão ainda em fase de crescimento. Mas uma coisa muito bacana que o pastor Gideon te fala é, conheça o seu filho. Conheça o seu filho para que você compreenda quais são as habilidades, quais são seus interesses e direcione no caminho certo. Então não é simplesmente dizer não vai fazer, não vai usar, mas use aqui, olha, gosta de tocar, qual instrumento? Então incentive aqui, gosta desse tipo de programação, então olha esse conteúdo, leia esse livro, então tem tantas referências, às vezes as crianças ficam presas em vídeos engraçados, por exemplo, que nos distrai, tem o seu lugar, mas eles não podem tomar um turno do tempo da criança, então muito bom quando o pastor fala, conheça o seu filho e converse com ele também, entre na conversa com ele, para que você tenha assunto. Para que você tenha assunto, não só haja como um legislador dizendo aqui não pode. Então é muito importante, né?
E o Senhor, quando nós trouxemos esse tema lá em 2023, o Senhor nos orientou a falar sobre as crianças, né? Qual uso, qual conteúdo que elas estão vendo, qual tempo que elas estão ficando na tela. Mas agora em 2025, pastor, quando nós trouxemos esse tema no Seminário Unidos em Família, que nós tivemos 4 no início deste ano, o Senhor nos revelou que o foco deveriam ser os pais. Porque os pais estão distraídos nas telas, então como que os pais vão ensinar as crianças se eles estão distraídos na tela? E aí eu me lembro, eu e Kes estávamos dando aula no último seminário de fevereiro dos intermediários, e no momento em que a gente abre para eles fazerem perguntas, tirarem dúvidas, uma intermediária se levantou e com lágrimas nos olhos ela nos disse assim: "Ô tia, mas..." Porque nós vamos falando na aula sobre esse equilíbrio. Pode usar, mas tem que ter o tempo com os pais. Chama os pais para brincarem, para conversar. E se eu chamo os meus pais para brincar e eles não vêm? E aí nós falamos assim, você faz uma conversa, faz uma cosquinha, uma brincadeira para chamar atenção e ele vai vir brincar com você. E aí ela disse assim: "Tia, mas o meu pai, ele prefere ficar no celular do que sentar comigo para brincar. A minha mãe está nos afazeres de casa e depois também está." Então, assim, nós vemos, pastor, lembramos lá da filha de Jairo, né? Dentro de casa, e nós podemos ter filhos mortos, né? Então, o nosso conselho, o Senhor nos orientou agora para os pais, como não estar distraído neste tempo. Existe uma parte na vida do casal que teria essa parte chamada devocional. Então, ele tem que ter uma rotina, e nessa rotina ele coloca essa parte que é devocional. Você pode chamar devocional uma conversa, você pode chamar devocional um momento de leitura de um texto bíblico, uma oração, seja o que for. Você dá uma orientação segura, muito melhor ao seu filho do que deixar ele de qualquer maneira. Então, os pais têm que criar uma rotina, né? Até mesmo, logo que vamos casar, vamos casar. Olha, vamos ter uma rotina? Vamos ter uma rotina. Se não fizer uma rotina, para agora e para o futuro, tudo que faz, o amor vai embora, afeto, os respeitos, desaparece tudo. Então, a tecnologia hoje exige, não a tecnologia no casamento, mas existe que o casamento se valha da tecnologia para subsistir. A criação dos filhos da mesma forma, ele tem que estar atento àquilo dos acontecimentos, não é? Bem informado. Ele não pode deixar. Aconteceu, foi uma surpresa, que pegaram meu filho, fizeram isso aqui. Não tem que ter surpresa. Ele vai na escola, ele vê o comportamento do filho, conversa com o professor, mesmo que o filho não saiba, ele conversa com o diretor, ele conversa. Nós temos muita gente equilibrada. Agora, o que ocorre é que os desequilibrados, eles gritam mais alto. Então você tem 100 pessoas equilibradas, estão sempre caladas. E você tem 3, 4 doidos. É o que vale. Então é o que está valendo. Ele sai no meio da rua com um pedaço de coisa, não tem discernimento, não tem respeito a nada. Entende? É quem comanda hoje o mundo. É esse mundo desequilibrado. E nessa área onde vocês ministram, trabalham, essa área é uma área muito sensível hoje. Que todo mundo que é a única coisa que interessa ao Deus do século é a criança. Porque ele destrói a criança, destrói o lar, destrói o amor, destrói a coisa, e cria um ambiente só de traição. Traição. Então, são coisas que tem que mostrar que isso não faz parte do ser humano. E se o projeto divino em tudo isso, conselho não conserta ninguém.
tem que se valer ali dos ensinos da palavra de Deus, da Bíblia, os ensinos de Jesus, né? Não criar o peguismo, você tem que ser assim, meu filho, você não pode ser assim, você tem que fazer gesto aqui. Nada disso. Aqui, sua relação com Deus é como se a sua relação com seu pai, só que é diferente. Um pouco no sentido de hierarquia. Então, você tem que mostrar sempre o caminho possível. Não vai conseguir mudar, não. Você tem 5 filhos, 2, 3 aceitam, o outro não aceita, o outro mais ou menos, entendeu? Então, você não vai conseguir tudo. Mas tudo que você puder fazer, tem que fazer. O pai tem que conhecer hoje tecnologia, quer dizer, para onde está indo. Ele não precisa conhecer, ele não precisa nem mexer, mas ele tem que saber o que o filho está vendo, fazer isso. Ok, meu filho, isso aqui não vai interessar para você. Entende? Desliga isso aqui, ó, por isso. Mostrar que aquilo não é o melhor. E a tendência é sempre o pior, né? Que é a novidade. Nós temos visto mesmo o impacto até no comportamento das crianças. Quando a gente voltou, passou um período da pandemia em isolamento. Quando voltamos para a escola, nós víamos que as crianças não conseguiam ter a mesma conexão entre elas. Até o recreio estava mais silencioso. A questão do desenvolvimento motor estava bem comprometida. E hoje nós temos visto, sabe o quê? Que elas não têm paciência, às vezes nem na aula de educação física, que eu falo que vai salvar o mundo, a educação física, porque eu acho que é a melhor aula da escola. Eu acho que Fernanda não concorda, mas eu acho que é importante, pastor. E aí as crianças não têm... Você quebra um bocado daquele... Elas não têm mais paciência de esperar na fila. Porque na nossa infância, a gente ficava esperando o programa que a gente queria assistir, o tempo que ia passar. E as crianças hoje, tudo é na mão. Elas não têm paciência para esperar. Não, essas coisas que estão aqui... essas coisas que estão aqui eu não quero fazer, não. Não, essas atividades, eu não gostei de nenhuma, eu vou ficar aqui sentadinha, eu vou pro banheiro. Então, isso tem impactado até o comportamento, porque a personalidade a gente sabe que nós somos únicos e cada um tem a sua e tal, mas tem um comportamento hoje que fala de uma falta de paciência nos cultos. Tá acabando, tia? Nossa, mas quando fala assim é porque ainda vai demorar, né, o culto e tal. Então tem essa questão do comportamento que tem mudado. Quando o senhor fala assim, olha, os pais precisam estar atentos à tecnologia e também a isso, aos efeitos da tecnologia na vida de hoje, dessa geração, porque são diferentes do modo como a gente cresceu. É um outro acesso que eles têm hoje e nós não vamos conseguir impedir, mas é preciso estar atento porque isso também tem impacto em outros modos de adoecimento, né, pastor? Agora, isso aqui entra diretamente. Isso aqui é mente. E o pai não sabe o que está passando na mente. De repente, um aviso lá. Ó, o menino foi preso. Ó, olha o que aconteceu. Ó, os esfaqueou lá na escola. Ele não sabe. Ele não acompanhou. Porque a tecnologia hoje, essa era digital, ela traz o homem para uma posição que não é todo mundo que entende, não. Ele cria uma mente, um negócio assim, do super-homem. Entende? Ele cria uma mente na criança assim, de um super-homem. Então, ele não precisa de Deus, ele precisa de... Ele já não precisa de pai, entendeu? Ele já está tudo revoltado, entendeu? Situação, não é? E isso é um alerta também para as famílias, né? Os pais que nos assistem têm que se lembrar, conheçam seus filhos. Não deixem que outros ensinem, seja referência mais do que você. Você é a principal autoridade da sua casa abaixo do Senhor. E os seus filhos precisam entender essa verdade e essa referência absoluta que o Senhor e os pais têm sobre a vida deles, assim como a referência que também é relativa sobre a autoridade dos professores no outro espaço onde eles estarão, quais são as autoridades em cada espaço. E aí, pastor, a gente queria
também que o Senhor nos ajudasse aqui a conversar com as famílias a respeito desse desafio dos pais, sobre essa vida com mais equilíbrio para os filhos, construírem uma rotina que valorize o que o Senhor disse aqui, um tempo devocional, de relacionamento com a família e o Senhor, um tempo de oração, um tempo de leitura da palavra e também um tempo mais equilibrado para construir outras habilidades com a música, com o louvor, com a leitura, com as demandas que existem dos estudos regulares, mas especialmente com o relacionamento com o Senhor. Uma coisa que os pais devem sempre pensar com relação à criação dos filhos e a sua educação é dar sempre um toque no sentido de música. Um instrumento, você fala no esporte, e ela pode escolher a música, porque a música, ela muda. Alguma coisa tem que escolher, né, pastor? Não dá para ficar só... Não, deve ser. O esporte tem isso, tem essa vantagem, não é? Tem essas coisas. Mas a música, ela entra na mente da criança e ela traz para a criança um desenvolvimento que o outro que não tem música não tem. Porque a parte cognitiva e a parte, né, onde ele vai aplicar aquilo, né, ele botou o dedo aqui na nota que ele viu ali, e isso aí as pessoas não fazem uma ideia. Ainda, então, vamos dizer, esse início, né, esse ensino, mesmo que seja pequeno, de pouco, vamos dizer, tempo, mas se ensinar a tocar um violão onde ele aquilo, o que está na mente, passou para o dedo, o que saiu do dedo entrou pelo ouvido, entende? É um conjunto, e o que está em volta. Então a música é um dos elementos mais importantes hoje que você pode utilizar até para separar um pouco dessas telas, não é? Então ele também você pode utilizar aí, né, para todo mundo, idioma, né? Você vai aprender um idioma e tal. Muitos pegam os filhos e colocam um monte de coisa. Faz isso, faz aquilo, faz isso, não faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Isso não é bom. Ele deve colocar para o filho uma rotina possível, onde ele tenha tempo de dar com a criança, que ela não ficou o tempo inteiro da escola. Tá tudo bem. Mas quando ele vem para dentro da casa, ele tem que estar dentro de um regime diferente. Então, a criança tem que saber que o regime de casa é diferente do regime da escola. Porque a escola é global, o da casa é da família. Não é? Então, isso aí, os pais querem fazer da escola tudo, e não é. Entregam tudo para os professores e vão brigar com os professores. É de admirar como as escolas ainda existem, porque os pais não toleram os professores, né? As escolas, os pais não gostam das escolas. Primeiro, alguns porque tem que pagar. E outros porque eles não gostam mesmo da escola. Acham que o professor tem que cuidar dos filhos dele, entendeu? Trocar fralda, fazer isso, fazer aquilo. As mesmas coisas que eles não querem fazer em casa. Então, isso aí é a questão do ensino da família. Nós temos hoje essa preocupação que vocês têm visto, unidos em família. E isso tem dado bons resultados, porque a família cresce ali junto, então os pais mais dando valor mais. O que ele gosta? Ele gosta do chuveiro, você está vendo? Ei, que maravilha, os bombeiros estão ali, gostaram, né, daquilo ali. Entende? Então eles viram que a criança não está pensando igual a eles. Isso é muito importante. O pai entender que criança não pensa igual o adulto. E uma criança que pensa igual ao adulto, acabou, não existe mais criança. Tem um tempo para cada coisa, né, pastor? É claro. E então,
Nesse tempo, pastor, é importante destacar que nós temos o projeto Aprendiz, não é? O ensino dos instrumentos, da música, do louvor, está dentro das nossas igrejas, mas também tem um programa para quem nos acompanha e não é das nossas igrejas, que os filhos podem aprender o instrumento. Exatamente. E você vê até alguns com alguns defeitos, né? Alguma criança que não está... Alguns problemas que nós temos. O mundo está agora todo voltado para isso, porque tudo que foi feito não deu certo. Está tudo errado. Então, no lado genético, tudo vai piorar. Porque a tendência, o mundo está escolhendo, a sua escolha. Mas nós temos que preservar. Né? É o sal da terra e a luz do mundo. Nós não vamos ser os líderes, nós não vamos ser os melhores do mundo, nós não vamos ser os santos, nada disso. Nós vamos deixar que o nosso povo siga o rumo normal, aquilo que foi o ensino do Evangelho de Jesus. Isso mesmo. E nós vamos, para nós finalizarmos, né, Kes, gostaríamos muito de ficar mais tempo. Quem nos assiste certamente queria ouvir muito mais do senhor, pastor. Mas o pastor falou coisas importantes hoje sobre o uso da tecnologia e o equilíbrio. E aí, pastor, lá no livro de Romanos, né, nós estamos neste mundo, nós usamos a ciência, fazemos uso dos benefícios da ciência, mas precisamos ensinar os nossos filhos também, primeiro nós, como o Senhor mostrou no seminário, nós pais sabermos usar para ensinar. E a fé é fundamento. E aí, pastor, um conselho para os pais que o senhor pode deixar, no livro de Romanos 12:2, a palavra diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A doutrina ela não pode ser estática, não é? É uma transformação da forma de viver. Então, ela ensina a você a maneira melhor de viver. Então, não vos conformeis com este mundo. Quer dizer, aquilo que o mundo diz como muito bom, nem sempre é isso. Ele tem que ser filtrado. Então, o Evangelho, e quem filtra isso? É a fé, é o Espírito Santo, é a obra de Deus. E o homem, se não tiver a base, ele não sabe onde é que está o sustento. Está sustentado em quê? Está firmado em quê? Então, ele tem que ir para a base. A base é a fé, um Deus vivo, no Senhor de todas as coisas. A religião, ela está aí tocando. Vai tocando. Toda religião é boa. Acho até que entre não ter e ter, até para essa vida aqui, é melhor ter, ainda que esteja errada, o que não é obrigado a estar errada, porque todo mundo sabe que é o caminho de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade é a vida. Você quer seguir outro caminho, né? Ele diz assim, eu sou o. Aí diz, não, o outro diz assim, eu sou um. É diferente, mudou já. Mas Jesus é o caminho. A verdade de uma vida eterna. É o caminho e uma verdade que conduz o homem à vida eterna, que é o Pai. A verdade que é do Espírito de Deus, a verdade do Espírito Santo, o caminho que é Jesus, é a vida do Pai. Amém. A Trindade presente. Amém, glória a Deus. Quem, assim como nós, não queria permanecer nessa conversa tão agradável com o pastor Gideuti? Pastor, é uma alegria estar aqui com o senhor em mais este programa, dizer da nossa felicidade com esse trabalho que nos foi confiado, que outros irmãos também compõem conosco, nos ajudam a chegar nos temas desses livros que nós publicamos, nos temas do seminário no Manaim, né, os pastores, pastor Josias, o pastor Luiz Eugênio, pastor Gideuti, com os quais tanto temos aprendido aqui também na rádio, pastor Ian, o William, né, que tanto nos ajuda, assim como todos os irmãos aqui presentes, e para nós é mais uma
marco de alegria ter o Senhor aqui, trazendo tantos ensinos preciosos para este tempo, para as nossas famílias. Nós agradecemos muitíssimo, pastor Gideuti. Eu quero só me referir aqui às publicações. Então nós estamos tendo diversas publicações e agora, inclusive, está aqui no painel, né? Organização e método. Foi alguma coisa que nos chamou muita atenção, né? E hoje nós temos aqui o 3º volume. E o que me chama muita atenção é a prática com que o assunto é trazido nesses volumes. Inclusive nesse último aqui, eu já dei uma lida, mas eu tenho que voltar a ler melhor, porque vale a pena. Então, organização e método, nossa irmã Kézia, nossa irmã Fernanda, que comandam esse aspecto, esse ensino na Igreja Cristã Maranata. Nos honra muito o trabalho das irmãs e a nossa admiração por essa dedicação e a aceitação que está tendo por parte dos irmãos, inclusive pessoas até simples, né? E isso que é importante, cai na mão do povo que mais precisa. E nós glorificamos a Deus pela presença, pelo trabalho de vocês e aqueles que vocês conseguem agregar. E não é uma tarefa fácil, nós sabemos disso. É uma dedicação assim muito especial e particular. Eu acho que se lá na eternidade existe o livro das crônicas, não é? Eu sempre digo assim, olha, livro das crônicas, vamos saber quem é que lavava as panelas aqui do Manaim. Aí todo mundo diz, olha aqui, chegaram aqui os donos da obra. Você diz, não, primeiro as que lavam as panelas aqui do Manaim. Vem cá vocês aqui, o livro das crônicas. E vocês devem estar também lá, antes de muita gente, né? Importante, porque vocês estão, esse é um trabalho exaustivo, depende, vocês têm família, vocês têm serviço, vocês têm uma série de coisas, mas têm se dedicado com afinco e coração a essa tarefa. Que Deus abençoe as irmãs e todos aqueles que nos ouvem nesse momento. Obrigada, Amém. Pastor, por essa honra aqui de representar as irmãs dessa obra de valor, com as quais nós aprendemos também todos os dias, no trabalho como professora, no trabalho como senhora, nas diferentes tarefas que temos no Manaim, nas nossas igrejas, uma grande alegria para nós. Nós estamos agora a gente já ganhou até no livro das crônicas, né, Fernanda? A gente já pode até encerrar essa carreira. Mas o senhor vai dizer, não, espera aí, vem que eu para você para lá, tá? Primeiro a turma das panelas, né? E depois as pedagogas aqui. Estamos representando aqui todas as irmãs da nossa igreja com as quais temos aprendido todos os dias e que também estão nos livros das crônicas junto conosco, né, pastor? Pois é. Então. E a você, irmãos, que estão aqui compartilhando essa alegria conosco, não se esqueça, curta, compartilha, comente. Traga questões para nós, não só nos vídeos, mas também no Instagram do Grupo Organização e Método, feito com muito carinho, com muita dedicação, para que as nossas famílias sejam impactadas e posicionadas neste tempo com aquilo que o Senhor nos confiou de precioso, que é o projeto de expansão do Reino do Céu para nós, para os nossos filhos, para as nossas gerações. Que o Senhor nos acompanhe e nos abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus.